Salve, salve, camaradas! Estes dias aqui do canal do Estes Raça, Classe e Revolução. Estamos chegando para mais um vídeo aqui em nosso canal com o tema: entenda como a Rede Globo manipula a opinião pública em favor do Estado genocida de Israel. Mas antes de ir para o vídeo, eu queria agradecer a você que está contribuindo muito aí com a divulgação do nosso canal, compartilhando os nossos vídeos, comentando os nossos vídeos. Isso é muito importante. Por favor, quem puder, contribua aqui com o Pix para fortalecer o nosso canal. Firmeza? Vamos aí a vinheta HC, vamos ao vídeo. Então, camaradas, pelo menos 4 acontecimentos sobre o massacre que o Estado de Israel vem praticando contra os palestinos deixaram o governo de Israel, as grandes potências imperialistas que apoiam esse Estado genocida e a grande mídia internacional, dentre elas a Rede Globo, numa situação muito delicada. O primeiro foi um documento do Ministério de Inteligência de Israel, que foi vazado por um jornal econômico israelense chamado Calcalistes, que explicita o plano de limpeza étnica que o Estado nazifascista de Israel tem para Gaza. O documento consta aí de 10 páginas, com um monte de passagens absurdas, escandalosas, dentre elas que o exército de Israel deveria expulsar 2,2 milhões de palestinos para o norte do Sinai. Metade desse plano já foi executado. Isso só confirma tudo que nós vimos denunciando aqui no nosso canal sobre o caráter genocida do Estado de Israel e o projeto de limpeza étnica para aquela região. O segundo, que é simbólico, mas que não menos escandaloso e que está estritamente vinculado a esse projeto de limpeza étnica, foi o caso dos soldados israelenses vestidos com camisas com mulheres palestinas grávidas e com a inscrição: um tiro, 2 mortes, fazendo alusão à economia de munição com o assassinato de mulheres grávidas para realizar esse projeto de limpeza étnica. E o terceiro acontecimento, e não menos escandaloso, foi divulgado pelo jornal mais importante de Israel, o Haaretz. Nós não estamos aqui falando da imprensa árabe, nós estamos falando do jornal mais importante de Israel, que divulgou que parte dos reféns que estavam sob o poder do Hamas naquela investida do dia 7 de outubro não foram assassinados pelo Hamas, e sim pelas forças militares de Israel. E o quarto, e que também não menos escandaloso, que está estritamente também vinculado a esse plano de limpeza étnica, foi o vídeo de crianças israelenses cantando nos corais músicas exaltando o extermínio dos palestinos. A grande questão aqui é a seguinte, camaradas: por que a Rede Globo, como parte da imprensa internacional, não repercutiu nenhum desses acontecimentos? Nós vamos mostrar aqui, através do estudo criterioso que o Perseu Abramo, que era aí um sociólogo, um jornalista, foi ligado ao PT, chegou inclusive a trabalhar na Globo, foi professor de sociologia e de jornalismo aí em algumas universidades. Nós vamos pegar aqui o estudo criterioso que ele fez sobre a mídia comercial burguesa, muito particularmente a Globo, que ele conhecia por dentro, como que eles manipulam a opinião pública e como isso explica
o comportamento que a Rede Globo tem adotado em relação ao massacre que tem acontecido em Israel. A principal característica da Globo é que a Globo não reflete a realidade, ela cria uma realidade artificial no lugar, digamos assim, da realidade real. É como a relação entre um espelho deformado e um objeto que este espelho aparentemente reflete. O que a Rede Globo reflete não tem a ver com a realidade concreta do que está acontecendo em Gaza. Qualquer indivíduo que estivesse na faixa de Gaza jamais seria convencido pela Globo, a não ser um sionista convicto. O problema é, a Globo não está falando para quem está em Gaza. A Globo está falando para nós. A Globo está falando para milhões aqui no Brasil, para tentar ganhar o nosso apoio para a defesa de um Estado genocida como o Estado de Israel. A Globo manipula as informações para manipular a realidade e criar uma realidade artificial para que ela possa ficar gravitando em torno da consciência de milhões de brasileiros para apoiar esse massacre que está acontecendo em Gaza. E para construir essa realidade artificial, um dos padrões utilizado pela Globo é justamente o da ocultação. Ocultar fatos que são extremamente importantes para se entender a realidade tal como ela é. Desde a investida do Hamas no dia 7 de outubro, que desmoralizou o exército israelense, o quarto exército mais poderoso do mundo, que já haviam sobreviventes afirmando que quem matou parte dos reféns não foi o Hamas, havia sido as próprias forças militares de Israel. E por que esse fato foi ocultado? Porque ele contrariava o governo de Israel e contrariava a grande imprensa internacional, como a Rede Globo, que já havia decidido de que lado ficar, que era do lado de Israel, que era do lado da limpeza étnica. Ou seja, não é que os depoimentos desses sobreviventes não tinham importância, não tinham relevância. O problema é quem decide o que é relevante e o que não é, o que é fato jornalístico e o que não é, o que é verdade e o que não é, o que deve ser divulgado e o que não deve ser, é o conselho editorial da Rede Globo. O resto é simplesmente ocultado. Dentro da ocultação vem a fragmentação, ou seja, o que restou da realidade é picotado, é fragmentado, é desconectado completamente de vários fatores, inclusive dos seus antecedentes, para induzir o telespectador a perder a noção total da realidade. É como se tudo tivesse começado dia 7 de outubro. Como se o 7 de outubro, a investida do Hamas no 7 de outubro, não tivesse nada a ver com a forma autoritária como o Estado de Israel foi construído. Não tivesse nada a ver com o Nakba. Aliás, a maioria das pessoas não sabe o que é o Nakba, que foi a catástrofe que balizou a construção do Estado de Israel em 1947, que expulsou mais de 700 mil palestinos que nunca mais voltaram para suas terras, que matou em apenas 6 meses mais de 15 mil palestinos. É como se o dia 7 de outubro não tivesse nada a ver com os mais de 300 ataques contra as aldeias palestinas só no primeiro semestre desse ano. A nossa companheira, a Soraya, que é militante do PSTU, e da Alit, que é palestina, já havia publicado 2 artigos denunciando esses ataques. Inclusive o último foi do mês de junho de 2023, antes desses ataques. Ou seja, isola-se o dia 7 de outubro justamente com um único objetivo, que é de caracterizar os palestinos como violentos e como terroristas. E assim os mortos do dia 7 de outubro têm muito mais importância do que todos os mortos, todos aqueles que foram assassinados pelo Estado de Israel nos últimos 75 anos. Todos aqueles que foram mortos esse ano. Ou seja, tem mais importância do que os quase 15 mil palestinos que foram mortos até aqui. As 15 mil crianças palestinas não importam,
Por isso que é melhor matar no ventre para economizar munições, ou educar as crianças israelenses a odiar as crianças palestinas. Os enterros dos que foram mortos no dia 7 de outubro são apresentados insistentemente nas matérias vinculadas pela Rede Globo para comover a opinião pública, para ganhar a opinião pública para o projeto sionista e genocida de Israel. Quanto aos enterros dos palestinos, e muito particularmente de suas crianças, não tem cobertura. Ou seja, tem o recorte, dentro do recorte a ocultação, dentro da ocultação a fragmentação e o resto simplesmente não importa. Agora, diante de uma pressão internacional, dos processos de mobilização que estão acontecendo aí em vários cantos do mundo, inclusive de judeus que não são sionistas, que ocuparam o Capitólio nos Estados Unidos, que ocuparam a Embaixada de Israel nos Estados Unidos, denunciando esse genocídio que está acontecendo lá. O governo de Israel diz que quer negociar os 242 reféns que estão sob o poder do Hamas, em troca dos prisioneiros de guerra palestinos que estão sob o poder de Israel. Aí você pode estar perguntando, peraí, mas tem presos palestinos sob o poder de Israel? Sim, tem. E não são 300, 400, 500, são mais de 5 mil. E entre estes, mulheres, crianças e idosos. Mas isso a Globo não divulga. E aí entra o outro padrão de manipulação da Rede Globo, que é a inversão, que é de transformar vítimas em algozes e algozes em vítimas, justamente para que ela possa alcançar o seu objetivo estratégico, que é a destruição da realidade original e, a partir dela, construir uma realidade falsa, uma realidade artificial. Vamos pegar aí as investidas do Hamas no dia, novamente, do dia 7 de outubro. Como é que a Globo noticia? Tantas pessoas foram mortas nos ataques terroristas do Hamas. Mas quando ela se refere a Gaza, não sei se você já percebeu, como é que ela diz? Um hospital foi bombardeado em razão dos conflitos entre o exército de Israel e o Hamas. Ou 13 mil pessoas foram mortas em função desses conflitos. Dificilmente ela diz, foi o exército de Israel que bombardeou, foi o exército de Israel que matou. Mesmo em relação às crianças palestinas, a Rede Globo não tem coragem de dizer, foi o exército de Israel que matou. Ou seja, até mesmo os ataques históricos de Israel contra a Palestina parece que têm menos importância do que as reações pontuais dos palestinos contra esses ataques de Israel. Na verdade, a Rede Globo vende a versão de que Israel é que tem o direito à autodefesa, que é o Estado opressor que tem o direito à autodefesa, e não os palestinos, que deveriam ter o direito legítimo de resistir a um Estado que é genocida, um Estado que é racista e que tem um projeto de limpeza étnica. Ela menospreza a resistência histórica e heróica do povo palestino, que ela transforma em terrorismo. E para consolidar esse padrão de manipulação, que é a inversão, tem a questão da versão. Qual é a versão que tem que prevalecer? E aí entra a autoridade. Quem é que tem que dar a última palavra? Observem nas matérias da Globo, na cobertura da Globo. Quem sempre dá a última palavra ou é a autoridade de Israel, e quando não é a autoridade de Israel, é a autoridade dos Estados Unidos, e quando não é nem Israel nem os Estados Unidos, é a ONU, que foi quem avalizou a construção do Estado de Israel, que é controlado pelos Estados Unidos. Quem tem um mínimo de senso crítico, ao assistir a cobertura da Globo e da mídia de maneira geral burguesa em relação ao massacre que está acontecendo em Gaza, pode chegar à conclusão de que a Globo está querendo dizer o seguinte: a versão verdadeira aqui é a nossa, a realidade e o fato é que estão errados. Ou seja,
Não se trata só da opinião da Globo sobre os fatos e as informações que se tem dos fatos. Na verdade, os fatos e as informações são substituídos pela opinião da Globo ou das autoridades pró-sionistas. Ou seja, o que a maioria das pessoas sabem sobre a questão palestina não tem nada a ver com a questão palestina. Tem a ver com aquilo que a Globo quer que as pessoas pensem sobre a questão da Palestina. Porque não teria problema da Globo opinar sobre a realidade, sobre os fatos, sobre as informações. Não teria problema nenhum, porque aí, se ela passa as informações e depois opina, o telespectador também teria condições de construir a sua própria opinião sobre os fatos e as informações que são passadas. Mas não é isso que a Globo faz. A Globo já construiu um juízo de valor que tem a ver com a tese que ela defende para aquela região, que os palestinos são terroristas, são violentos e que o Estado de Israel é santificado. No limite, a Globo nem está emitindo uma opinião. Na verdade, a opinião que a Globo emite é, na verdade, autoritária. O que está prevalecendo na cobertura da Rede Globo e da mídia internacional em relação a Israel é autoritarismo de opinião. Prevalece uma única versão e se exclui a outra. A ideia geral é induzir o telespectador a consumir essa realidade criada artificialmente para ajudar a sustentar o Estado genocida de Israel. E esse processo de indução vai levando o telespectador desavisado a ver o mundo dividido entre duas forças, a do bem e a do mal. A do bem seria Israel, a do mal seria os árabes. E isso faz com que muitas pessoas religiosas naturalizem o genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza, porque na cabeça delas, o que está acontecendo ali é uma guerra entre Deus e os anjos e o diabo e os seus demônios. O Deus seria o Estado de Israel, os anjos seriam os seus soldados, os soldados do exército israelense, o diabo seria o Hamas e os seus demônios seriam justamente os palestinos. E para que esse ciclo ele se feche, a Globo inclusive coloca um sinal de igual entre sionismo e semitismo. Logo, quem se coloca contra o sionismo, quem é anti-sionistas como nós, que eles caracterizam como antissemita, como anti-judeu. E ao mesmo tempo que cria um sinal de igual entre os povos árabes, muçulmanos, como se fossem terroristas. Portanto, todos aqueles que se colocam do lado dos palestinos, logo são terroristas, estão defendendo terroristas. E essa pressão é tão grande que a maioria dos parlamentares da chamada esquerda brasileira não defendem de maneira explícita os palestinos, porque tem medo de ser taxados de terroristas e de perder votos no próximo processo eleitoral. Nós, do PSTU e da LIT, pensamos diferentes, camaradas. Nós estamos incondicionalmente do lado do povo palestino, pela vitória militar do povo palestino, nem que isso nos custe aí na próxima eleição milhares de votos. Não tem problema. Para nós é urgente que haja uma solidariedade internacional em defesa do povo palestino e pela derrota do exército e do Estado de Israel. Palestina livre do rio ao mar. Então, camaradas, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal do Estes, Raça, Classe e Revolução. Espero que você tenha gostado, firmeza. Na próxima semana aí, possivelmente, a gente vai estar gravando um vídeo, certo? Para colocar a nossa opinião sobre o Hamas, certo? O que nós temos de acordo e quais são as diferenças estratégicas que nós temos. Também esse debate que tem entre aqueles que são pró-palestinos sobre a ideia de construção de 2 estados ali na Palestina. Firmeza? A gente queria pedir para você aí que ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, se inscreva, acione o sininho, firmeza, para receber todas as notificações aqui
do canal. Firmeza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Yeah.